Boa noite, povo de Deus, que a paz esteja com todos, amém. Aqui, irmã Ângela, missionária, aleluia, glórias a Deus. Na noite de hoje, voltando com a campanha Deus me fará justiça, aleluia, glórias a Deus. A semana passada eu não pude gravar o vídeo por conta de força maior, mas eu estou hoje aqui, aleluia, glórias a Deus. Como eu já tinha dito que agora eu vou estar gravando os vídeos na segunda, que era na terça. E hoje é o terceiro dia da campanha Deus me fará justiça. Você crê? Eu creio. Eu creio que Deus me fará justiça. Esse é o tempo dele me fazer justiça e te fazer justiça, aleluia, glórias a Deus. Mas muitas vezes a justiça de Deus, aleluias, não é no tempo que a gente quer. Porque eu sei que quando a gente é injustiçado, a gente quer imediatamente, aleluia, glórias a Deus. Mas Deus trabalha de maneira diferente, aleluia, glórias a Deus. E por motivo que ele não é um Deus injusto, ele é justo com todos. Ele dá tempo e metade de tempo, aleluia, para o ser humano se arrepender. Até os que te causaram injustiça. Aleluia, glórias a Deus. Então, como na palavra do Senhor também diz, tudo tem um tempo determinado, aleluia, glórias a Deus, debaixo dos céus, que é aqui na terra. Então, tudo tem um tempo determinado. Muitas pessoas, quando na palavra diz que Deus não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas teve momentos, aleluia, glórias a Deus, sim, na palavra que Deus disse que se arrependia, lá no Gênesis, se arrependeu de ter feito o homem à sua imagem e semelhança. Lá quando o povo também estava no deserto. Mas isso não quer dizer que ele vai deixar de cumprir tudo que ele determinou. Mas é porque o Senhor, quando nos criou para ser a imagem e semelhança dele, nós teríamos que ser. Mas muitos não são. E nós não conseguimos ser na totalidade. Por mais que a gente tente ser a imagem e semelhança, seremos 99,9 e vai ficar esse 1% ainda. Para nos lembrar que somos seres humanos limitados e falhos. Mas como somos feitura dele, a imagem e semelhança, nós, seres humanos, podemos fazer tudo. Como Deus, como Jesus veio aqui na terra e fez maravilhas, prodígios, foi exemplo, mesmo com muitos julgando, mas o que julgou Jesus é porque era o que Jesus fazia que até eles ficaram com medo. Porque eles também pensavam que Jesus ia ser um rei, governar aqui na terra. Porque para o povo judeu, Jesus, eles ainda esperam o Messias. Para eles, o Messias ainda não veio. Então, quando eles veem um homem com tanto poder, eles ficaram temerosos. E o Senhor diz na palavra dele, Jesus diz que nós vamos fazer
Se crermos, fazeremos mais do que ele ainda. Porque o ministério de Jesus foi pouco tempo aqui na terra. Desde que ele começou a operar os milagres, maravilhas, prodígios. Dependendo de quanto tempo o ser humano viver aqui na terra, vai acabar fazendo mais do que Jesus. Se for a imagem e semelhança dele, aleluia, glórias a Deus. E temos que fazer o possível para ser, porque o impossível cabe a ele fazer. E ele estando em nós. Porque ele diz na palavra, se estiver em mim e eu em vós, aí vamos fazer sim. Se nos deixarmos a ser conduzidos pelo Espírito de Deus, vamos fazer sim. Eu creio que Jesus ainda faz milagres, semelhantes e até maiores do que o da Bíblia. Eu creio, e eu sou prova viva de quantos milagres o Senhor já tem feito para com a minha vida. Quanta sepultura Ele tem fechado, que na minha ótica humana eu digo, eu não aguento mais. Agora, dessa vez, outra hora, já teve momento que até eu pedi isso. Você diz, irmã Ângela, não pode. Ele, claro que ele não quer que a gente peça isso. Tem que esperar o tempo dele. Mas Jesus, que era 100% homem, 100% Deus, ele disse, se possível, Pai, passa esse cálice. Eu digo que você vai querer aguentar tanta provação, sentir tanta dor? Olhar para o seu corpo humano, lhe ver um farrapo e não vai pedir? Mas hoje eu digo ao contrário. Eu digo, eu quero vida. Eu quero vida, Deus. Vida. Porque tudo que o inimigo tem me roubado, eu quero é os meus olhos contemplar as tuas maravilhas. Minha vida ser mudada e transformada, que eu olhe os meus olhos. Eu não quero que o outro veja, é os meus olhos. Que eu já digo, tem hora que eu digo, eita Deus, tu é Deus, o Senhor é que é Deus, eu não sei de nada. Imagine. Jó, vamos lembrar do exemplo de Jó. Muitos dizem que Jó não blasfemou contra Deus, não blasfemou. Mas por ele também, ele não passaria por aquilo, nem estaria vivo. Quando somos provados, é aí que nos damos conta quanto somos humanos e falhos. Mas também é no meio da provação e no final da provação que Deus se manifesta e mostra que Ele é Deus, que Ele ainda é Deus que faz. Por isso que eu creio que Ele me fará justiça. Você crê?
Você crê que ele te fará justiça? Eu creio. E ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Porque ele faz isso para que o nome dele venha a ser glorificado através das nossas vidas, dos nossos testemunhos. Mas para não ficar só em minhas palavras, eu vou estar falando em cima dessa parábola, que está em Lucas 18, que é a parábola do juiz iníquo. É Jesus contando uma parábola. E diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Ou seja, a parábola é como se fosse uma história que Jesus contava para que as pessoas entendessem o que ele queria, qual era a mensagem que ele queria passar. E ele diz que na cidade havia um homem, um juiz, que não temia a Deus e nem a homem nenhum. E também havia uma viúva, aleluia, glórias a Deus. E essa viúva, ela ia sempre a esse juiz. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temas a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. O segredo da nossa causa ser respondida é a insistência. Deus aqui, Jesus fala acerca da oração. Porque quando o ser humano ora, ele quer orar agora e Deus responder agora. Tem momentos que Deus responde na mesma hora, no mesmo dia. Mas aí você tem que estar ligado com o trono, descendo, descendo. Agora, se você só ora quando você se lembra, mas mesmo assim, ele está dizendo, aleluias, que temos que perseverar. Porque essa viúva aqui, ela, o juiz, acabou advogando, fazendo justiça a ela, porque ela estava lá, batendo na porta dele todo dia. E Jesus aqui está dizendo da mesma forma. Todo dia nós temos que estar lá na porta do céu em oração, dizendo: faz-me justiça, faz-me justiça, faz-me justiça. Aleluia, glórias a Deus, insista, persevere, aleluias. Porque muitos oram, um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, e desistem. E se for anos, você vai desistir
de receber o seu milagre, de receber a Deus te fazendo justiça, usando o homem aqui para que se cumpra o que ele tem na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Eu sei que em muitos momentos desanimamos, achamos que não vamos ver essa justiça. Mas aí temos que nos lembrar que é na perseverança que se alcança. É na insistência que temos vitória. Aleluia, glórias a Deus. Voltando ao versículo 4. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus, nem respeite os homens, todavia, com esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Ou seja, ela acabou tendo a vitória dela pela insistência e venceu o juiz pelo cansaço. Porque se ela fosse lá uma vez e desistisse, ou duas, mas eu imagino quantas vezes ela estava lá, na porta desse homem, lá batendo, faz-me justiça contra os meus adversários. E eu quero te dizer, aleluia, se tu perseverar e crer e acreditar, Deus te fará justiça em cima dos teus adversários. Mas é na perseverança, aleluia, é na insistência, aleluia, glórias a Deus. Porque foi na insistência que essa mulher conseguiu. Um homem, aleluia, glórias a Deus, que disse que não temia a Deus nem a homem nenhum. E uma mulher acabou fazendo ele, venceu ele pelo cansaço. Ele já está, imagine, quantas vezes essa mulher não estava lá na porta. Doutor juiz, me faz justiça, me faça justiça. Ela deve ter ido muitas vezes para vencer ele pelo cansaço, que ele deveria pensar que ela ia desistir. Mas quando a gente é que precisamos, é nós que temos que insistir. Somos nós que temos que insistir. Aleluia, glórias a Deus. Mas muitas vezes Deus quer ver se vamos perseverar em orar. Na oração. Aleluia, glórias a Deus. Porque aqui no começo ele vem falando de orar. Versículo 6. E disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz? É Deus dizendo ao povo. Ouviram a história que eu contei? Estão ouvindo o que eu estou falando, que o juiz falou? E disse o Senhor, ouviu o que o juiz injusto. Ouviu o que diz o injusto juiz?
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Está ouvindo a palavra que o Espírito Santo está dizendo? Ele está dizendo, você acha que eu não vou fazer justiça aos meus escolhidos? Se até o homem falho, pecador, acabou fazendo justiça, imagine ele que nos criou, nos formou, nos chamou, nos atraiu até ele. Porque esses dias eu vi um pastor falando, e é verdade. Quando chega a hora que termina a ministração e diz, você aceita Jesus? Seria errado nós dizermos isso. Porque não somos nós que aceitamos Ele, é Ele quem nos aceita com as nossas falhas, nossos pecados. Ele nos aceita até então como pecadores. Quando Ele nos aceita, Ele não está aceitando um santo já. Ele está aceitando um pecador. Deveria ser cada ser humano que deveria correr para os pés de Jesus. Versículo 7 em diante vem dizer assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a Ele de dia e de noite? Papai está te perguntando. Você que me clama de dia e de noite, você acha que eu não vou lhe fazer justiça? Só que às vezes o meu tempo não é o tempo ainda de Deus. Ainda não é a hora de se manifestar a justiça. Porque, aleluia, glórias a Deus, quando Jesus estava ali, naquele casamento, naquelas bodas, aleluia, glórias a Deus, quando acaba o vinho, a mãe de Jesus, sabendo quem era o filho que ela carregou no ventre de Jesus, acabou o vinho. Aí ele diz, que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora. Ele só estava dizendo, ainda não é a hora de eu manifestar a glória do meu Pai aqui. Mas nem por isso ele deixou de fazer, ele fez. Mas tudo tem um tempo, a hora. O mundo tem um ditado que diz, Deus tarda, mas não falha. Deus não tarda e nem falha. Somos nós que somos apressados. Porque quando Ele nos criou, Ele nos formou, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o tempo que vai dar certo e o tempo que não vai dar certo. Não é porque Ele não pode fazer, Ele tem poder para fazer.
Mas para a gente receber a bênção, a justiça, nós temos que ter fé, perseverança para receber. Se o nosso Pai é tão amoroso, você acha que Ele não gosta de todo dia a gente estar lá falando com Ele? Ele ama isso. Mas muitos, mesmo assim, muitos Ele acaba dando. Porque muitos querem a benção, mas não querem um abençoador. E Ele sabe disso. Ele preferia que eles quisessem o abençoador. Que querendo o abençoador, as bênçãos viriam. Mas muitos só querem a benção, mas não querem um abençoador. Eu prefiro o abençoador. E eu creio que foi isso que Jó preferiu. A mulher de Jó não entendeu isso. Quando ela viu os seus bens, as suas riquezas, indo tudo embora, eles ficando pobres financeiramente, ele doente, mesmo assim ainda viu Jó dando glórias a Deus. Como diz um louvor, quando tudo está bem, é fácil cantar. O difícil é continuar cantando e adorando quando tudo vai mal. Quando tudo está bem, é fácil cantar. Quando nada falta, é fácil adorar. Quando o celeiro está cheio, é fácil ficar animado. É muito fácil amar quando a gente é amado. Mas é preciso aprender que nem tudo é bonança. Vem a hora da dor, vem a desesperança, vem a ingratidão, vem o desamor. E você continua adorando? Eu continuo adorando. É porque o Senhor disse que tem tempo para todas as coisas. Tem tempo que a gente ora mais, outro tempo louva mais. Amém? Mas persevere. Persevere, que Deus lhe fará justiça. Se Ele diz na parábola que até um homem injusto fez justiça à mulher, Ele não vai lhe fazer justiça? Amém? Eu gostaria que você desse seu like, compartilhasse esse vídeo, passasse essa palavra para outras vidas. Que tem momentos que alguém envia um vídeo e é Deus dando resposta. É Deus falando conosco e nos lembramos que Ele vê tudo. Como tem na palavra que os olhos dele são com chama de fogo, contempla todas as coisas. Mas quando passamos dificuldades, tribulação, muitas vezes o inimigo coloca onde está o teu Deus, igual aquela mulher de Jó. Mas aí chega um vídeo que alguém enviou e aí vemos que Deus se lembra de nós, não se esquece em nenhum momento. Os olhos dele são como chamas de fogo, que contempla todas as coisas. Amém? Boa noite e fiquem com Deus.